Cá estamos de novo, com grande alegria, muito grande, vocês não têm ideia. Estou na casa dela, inclusive. Imagina, que honra. E começamos mais um episódio dessa nossa procura pela comunicação da verdade, que é tão necessária, tão indispensável, porque os grandes mídias nem sabem, nem se preocupam em absolutamente nada que seja essencial, verdadeiro e direto, né? Então, esse é o número 9. Estamos aqui, vamos falar de... Olha, no último... Aliás, um olá para todo mundo. A gente no último programa falou de egrégora, né, os campos energéticos. E nós terminamos o programa falando da possibilidade das reuniões fora do corpo também, que seria o quê? Um grupo reunido aqui embaixo, tem um campo de energia, uma egrégora. Se essas pessoas são reunidas fora do corpo durante o sono, essa egrégora acompanha o grupo? Então vamos comentar sobre isso. E o Jefferson está aqui, como sempre, ajudando a gente. Esse é o 9º programa ou o 10º, o Jefferson? Porque agora ele falou 9, eu acho que esse é o 10º, viu, Sérgio? Então, gente, corrigindo, 10º programa Stum. É idade. Isso é um problema de umidade. É uma idade avançada. Exatamente. Então, o Sérgio está com 60. Perdoe-me. Eu vou fazer 55 agora, então dá problema de umidade avançada de vez em quando. Seguinte, desde cedo, participando de muitos grupos, eu notava claramente que as reuniões que rolavam ali com um grupo unido, é claro, com os mesmos propósitos, elas continuavam durante o sono fora do corpo. Então, por exemplo, eu frequentava uma sessão de desobsessão na Fraternidade André Luiz, no Rio de Janeiro, como médium. Então, muitos espíritos acoplavam pela psicofonia comigo, e ali alguém conversava, aquele trabalho clássico: olha, você desencarnou, entra na luz, os mentores vão te levar, sabe? Desapega daqui, vai para casa, vai para as estrelas, vai aproveitar que você está livre. Esse tipo de papo que o pessoal chama de doutrinação. Eu não gosto do tema doutrinação, porque doutrinação significa colocar sua doutrina na mente do outro. E eu não acho que falar de vida após a morte seja doutrina, isso é a natureza. Né? É claro que dentro de um grupo você vai ter os parâmetros da doutrina que norteia aquele grupo. Mas eu estou falando uma perspectiva mais aberta. Na verdade, o que se faz em sessões espirituais, onde espíritos grossos recebem ajuda, esclarecimento, é um trabalho de esclarecimento consciencial, é um aconselhamento psicológico, inclusive, porque o problema deles não é só energético ou espiritual, é psicológico, é o apego, é a raiva, é a não aceitação de que passou para outro plano, e aí uma série de coisas. Então é um conjunto de coisas que se torna um esclarecimento consciencial num trabalho de assistência. Muito louvável. Os médiuns que ralam muito nas sessões de desobsessão, gente, são muito bacanas, merecem ser honrados pelo trabalho que fazem ali nos bastidores, assim como os médicos que operam na rede pública, né, sem recurso e mesmo assim batalham, médicos responsáveis, é claro, assim como o pessoal da polícia, sabe, a parte boa da polícia, aquela séria mesmo, comprometida, assim como o pessoal dos bombeiros, pessoal da justiça. Então, as pessoas que trabalham com dedicação, responsabilidade e amor na sua área, elas são honradas. Então, médiums estão na mesma escala de médicos, professores, bombeiros, como agentes utilitários públicos, só que numa área invisível, porque os espíritos apegados, quando são passados para o lado de lá, eles acabam desapegando da aura dos parentes da gente, sendo que esses espíritos, às vezes encostados, seja consciente ou inconscientemente, né? Cada caso é um caso, pode acabar influenciando a pessoa para climas pesados, pela presença deles na aura, semelhante atrai semelhante, e aí começa uma simbiose psíquica, uma obsessão. Então os trabalhos de desobsessão é obra de arte. É obra de arte espiritual, ralando ali agora. Não existe desobsessão só na área espírita. Existe a desobsessão também na área da Umbanda, com os parâmetros da Umbanda. Existe a desobsessão dentro da área da apometria, por exemplo. Existe desobsessão também dentro de grupos ocultistas. É claro que as técnicas usadas ali são herméticas e não são reveladas. Mas quantos grupos de ocultistas se reúnem para encher de luz aquela egrégora e projetar a favor da humanidade em silêncio? Então é claro. E outra, não vamos imaginar que os modernos trabalhos de desobsessão começaram com a doutrina espírita, que é a partir de 1858, com o lançamento do Livro dos Espíritos,
de Allan Kardec na França, porque senão seria uma besteira. Os hindus antigos não sabiam disso, nem os egípcios iniciados, apenas não era ostensível, enquanto que o Espiritismo, de forma muito bacana, trouxe aquilo para uma abertura, a teosofia, por sua vez, também com outros parâmetros, e hoje em dia nós temos muitos grupos, até mesmo grupos universalistas, trabalhando com isso. Mas o clássico que todo mundo escuta falar são as sessões espíritas, pelo menos nessa questão das obsessões. Então, eu participava de uma sessão dessa, o Sérgio, eu tinha 20 anos, você imagina, e eu comecei muito cedo, por causa das saídas do corpo. Quando eu comecei a estudar, com 15 anos, eu lia de tudo. Eu lia, por exemplo, a literatura teosófica, Blavatsky, Leadbeater, Irene Bessa, Dinara Jadasa. Eu li os ocultistas, Papi, Stanislas de Guaita, né, Eliphas Levi. Eu lia os ingleses, Arthur Conan Doyle. Eu lia Mabel Collins. Eu lia um monte de coisa. Eu li material da Golden Dawn, que era a ordem hermética na virada do século XIX para o século XX, os mais famosos da época. Eu lia material clássico, né, do Max Handel, Rudolf Steiner. Então, isso muito jovem. Mas quando chegou mais ou menos aos 19 anos, eu com essa bagagem toda de lendo muito e ao mesmo tempo experienciando saídas do corpo e fazendo um conjunto em mim mesmo dessas informações, eu senti a necessidade de conhecer a mediunidade. Que até então meus estudos eram teosóficos, herméticos, né, mas eu não tinha adentrado no meio mediúnico. Que já estava latente em ti? Já estava latente. Aí, aos 19, eu comecei a frequentar grupos espíritas, grupos de Umbanda, eu sempre tive mente aberta, né? E aí, num grupo espírita, eu comecei a desenvolver a mediunidade. Em alguns meses aflorou a mediunidade e eu comecei a funcionar como médium nas sessões de desobsessão durante anos, ali ralando na prática, dando passe num monte de gente também e tal. Bom, o que eu descobri, Sérgio? Eu ia para... Às vezes uma entidade acoplava mediunicamente comigo, e aí recebia ajuda e tal. Eu ia para casa, as sessões eram de quarta-feira, eu trabalhava o dia inteiro, saía correndo para a reunião que era de 8 às 10h30 da noite, depois ia para casa, chegava à meia-noite, dormia à meia-noite para acordar às 5 da manhã. Era uma canseira para ir trabalhar. Mas eu não faltava à reunião, era muito dedicado ao que eu achava correto. Então, muitas vezes, durante o sono, eu despertava fora do corpo, tinha uma projeção, por exemplo, inconsciente, e você já desperta no ambiente extrafísico. Muitas vezes era o duplo do centro espírita onde eu ia, a parte astral, extrafísica. Ali era um bolsão de energia, um campo energético. E aí o que acontecia, Sérgio? Naquele entorno, né, que era entre o mundo físico e o extrafísico, estavam vários dos espíritos que tinham sido atendidos horas antes nas sessões e vários dos médiuns da reunião projetados fora do corpo, levados pelos seus guias espirituais, e alguns conscientes e outros semiconscientes. E ali rolava a parte 2 da sessão. Muitas vezes eu conversava com o próprio espírito que tinha acoplado horas antes na mediunidade comigo aqui embaixo, conversava lá fora. Acontece que no dia seguinte eu ligava, falava, escuta, eu te vi lá fora do corpo essa noite. A pessoa não lembrava de nada dos meus amigos. Então foi a época... Por quê? Desculpa interromper. Porque você tem consciência mais desperta? A gente pode responder isso lá na frente, até no próximo programa, a questão da memória, só para não quebrar essa sequência. Que é muito comum. Muito comum. Um sabe... E aí o outro falava assim, sonhei com você, eu lembro de coisas fragmentadas, né? E aí o que acontece? Foi nessa época que eu comecei a dar as palestras de saídas do corpo dentro do meio espírita no Rio, porque eu achei que estava do mesmo jeito que faltava para mim antes a mediunidade, faltava para eles o lado extrafísico. E não é que era novidade no meio, o Allan Kardec já falava nisso, o André Luiz falava, mas o meio espírita, na época, quase nada se falava ostensivamente de saída do corpo, né? E aí eu comecei a dar palestra, lá foi na época em que eu levei o Valdo Vieira para lá, para dar palestra, em 1981, ainda tá na Fraternidade. Não, o Valdo Vieira desencarnou aí, tem uns meses, 82 anos, se eu não me engano, pouquinho tempo, tem uns meses aí do ataque do coração. E aí levei o Valdo para lá, trabalhava junto com ele, e o Valdo passou a dar palestra de sábado, e eu às vezes fazia palestra também de sábado. Foi aí que começou a incrementar um pouco, isso antes de formação de instituto, de projeciologia. O pessoal mais novo não sabe de nada, como é que essas coisas começaram, como é que as coisas eram, né? Imagina, o Valdo Vieira no centro espírita, ali eu e ele, a multidão, gente lotando ali, e a gente falando disso, né, juntando um pouco da projeção, um pouco da mediunidade, mas de forma aberta. Então, com o passar do tempo,
eu comecei a mesclar, já que eu estava nas sessões de desobsessão, um pouco dos dois temas. E aí, o que eu descobri? Da mesma forma que há um campo de energia, uma egrégora, ali no grupo, quando você sai do corpo, você continua dentro da egrégora, só no outro plano. A egrégora não é física, nunca foi. Ela sempre foi extrafísica. E a egrégora sobre o grupo é a parte mais densa. A parte extrafísica está logo acima. Quando eu digo acima, não é espacialmente para cima ou para baixo. Em outro plano, concomitante. E esse campo energético concomitante está ligado com outros campos mais além. Porque tem inteligências superiores coordenando aquele trabalho. Cada vez mais sutis. Cada vez mais sutis, Sérgio, e cada vez mais avançada, e cada vez mais aberta. Você vê uma atmosfera em cima de um grupo, os mentores que operam naquela faixa vão estar dentro dos parâmetros daquele grupo. É normal. Quando você vai para um nível mais acima, você vai ver outros amparadores que superintendem aqueles, e esses são mais... Até você chegar numa unidade que é o todo que está em tudo, que não é doutrina nenhuma, mas simplesmente a luz e o amor que está em tudo. Então é interessante notar que existem escalas de egrégora. A egrégora aqui, a egrégora mais aqui, e ela ampliada na direção de um plano mental onde não tem nem forma. E aí inteligências maiores superintendem aquilo. Então o tema da egrégora é complexo, importantíssimo. Não imagine e nunca fale assim, nossa egrégora. Gente, aquilo que você acha que é a sua egrégora do grupo, extrafisicamente pode refletir, mas num nível mais acima aquilo vai ter que ter uma escala infinita, não vai ficar preso naquela área. Então, não existe nossa egrégora. Existem campos energéticos aos quais nós nos afinizamos, mas a origem deles não é o nosso grupo ou o seu, a origem deles é o alto. Não é correto? Então, numa escala maior, egrégora se baseia em duas palavras, luz e amor. Em muitos ambientes, Sérgio, pode ter às vezes uma conotação, um material bem organizado, um ambiente, sei lá, luxuoso, cadeira estufada, parede de mármore, e não tem egrégora nenhuma ali, porque os componentes não estão à altura das ideias que eles trabalham. Nem com a consciência do espelho. Em contrapartida, você vai às vezes num bairro pobre, e ali tem um casebrezinho, onde um médium incorpora um preto velho e dá uma assistência para todo mundo ali, tem uma egrégora sobre o casebre. Egrégora não é parede, não é chão, embora esses ambientes fiquem impregnados de energia. Egrégora é alma, é luz, é amor. Se não tiver isso, não vai ter proteção espiritual, porque não tem função. E qual é a função de um grupo? Só estudar? Não, tem que remeter a vibrar para o mundo. Se não tiver uma vibração que se espraia para o mundo, o que adianta aquele grupo existir? Eu vi vários grupos serem detonados, porque eram só grupos de estudo. Eles não movimentavam nada, era só o ego do estudante estudando para ele mesmo. Mas o que adianta você estudar algo que não melhora teu caráter ou suas manifestações em relação à vida? Não funciona. Então, tem que ver qual é o objetivo daquele estudo. Então, os grupos mais legais, independente dessa ou aquela área, eram os que tinham estudo, porque tem que ter, e os que tinham irradiação a partir desse estudo para dar prática naquele estudo teórico. E esses anos todos eu venho falando muito de assistência espiritual, inclusive no nosso grupo aqui no IPPB, e nem sempre cai a ficha para os estudantes, porque a maioria está muito focada em si própria. E isso não é que é ruim. Você tem que ter um centro de referência que é você mesmo, mas o universo não é só você. Aí é que está a questão. Então, uma coisa é autoafirmação de você mesmo. Precisa ter para ter autoestima alta. Outra coisa é o teu ego trancando você em você mesmo. E aí, isso aí é complicado. Então, que legal que você tenha uma autoafirmação para você mesmo, que você seja feliz estudando. E sendo feliz, tua aura transborde a felicidade para o universo. Para o mundo inteiro. Senão não vai funcionar. Porque às vezes a pessoa, Sérgio, estuda temas espirituais, é mal-humorada pra caramba com todo mundo, não perdoa ninguém, fala mal dos outros, fica espezinhando as pessoas, é preconceituosa, é maldosa às vezes, mas a pessoa tem sempre a ilusão de falar assim, eu vou fazer a expressão, eu sou da luz. Que da luz o caramba, tá cheio de hipócrita nesse meio, em geral espiritualista, de gente se auto-iludindo, Sérgio. O que eu tenho visto esses anos todos? Estudos espirituais nos mostram muitas vezes a nossa sombra interior, para a gente combater nossos defeitos e trabalhar em cima. Então, que da luz? Nós não estamos à altura, nenhum de nós, dos valores mais altos que a gente estuda, Sérgio. Nós estamos tentando, através desses estudos, melhorar a nossa própria consciência. Mas nenhum de nós é tão elevado quanto os temas que a gente estuda. Agora, estudar esses temas pode elevar a gente.
Então nós não somos tão da luz, também não somos tão ruins. Nós temos qualidade e defeito. Meio meso-sombra, meso-luz. Eu acredito que a humanidade é mais ou menos, gente. E nós também mais ou menos. Nem tão fantástico, nem tão horrível. Mais ou menos no meio, um conjunto de possibilidades. Tem qualidade, tem defeito. Usando a qualidade para melhorar o defeito. Isso é espiritualidade. Caminho do meio dos budistas. Caminho do meio. E olha, o nosso tempo ali já acabou. Acredita que rápido, cara. Vixe Maria. Então, agora, a humildade, eu acho que é a nossa força também. Também, é uma força. Agora, é uma dos pilares ou das pernas para manter... Isso é verdade. Agora, só cuidado para não confundir humildade com subserviência. Claro, porque tem gente que não tem opinião, é subserviente, não vira a mesa para mudar a situação e diz que é humilde. Não, ela não é humilde, ela não tem força para vencer o que ela quer mudar. Humildade é uma postura mental de não se sentir acima de ninguém, sabe? De não pisotear os que sabem menos, sabe? Humildade é o agradecimento ao alto pela chance que a gente tem de poder estudar esses temas que a gente tanto ama, sabe? O Sérgio, teve gente hoje que não pôde almoçar na África, no sertão do Brasil. Nós almoçamos, ainda podemos estudar, podemos estar aqui. Como que a gente não pode ter agradecimento? Sabe, nós estamos tendo uma encarnação maravilhosa, mesmo com os problemas todos, nós almoçamos hoje, nós temos acesso a uma informação espiritual que ajuda a gente a crescer. Então, apesar das coisas, nós estamos com muita sorte nessa encarnação, mesmo com os problemas todos que tem, nós poderíamos ter reencarnado num país sem muitas condições agora e não ter almoçado hoje, Sérgio, não saber nem ler, não ter luz elétrica. Então, nós estamos aqui por um poder maior. Humildade é gratidão. É você perceber no meio desse caos todo aqui em volta que você tem possibilidade e mesmo assim dá para ser feliz e crescer. Sim. E não se colocar acima dos outros. E nem abaixo também. O ideal seria equilíbrio. Dá uma trancada naquele ego que de repente quer ser protagonista na realidade. E só para considerar mais, o que você está falando, dá uma trancada no ego. Muitas vezes o desejo de trancar já é o ego. Então, é assim, deixa eu trancar, isso também já é uma coisa, deixa eu trancar porque ninguém me merece, imagina. Então, cuidado, gente, tá? Nós temos que ter discernimento para a gente saber o ponto certinho em o que é o egoísmo da gente e o que é a autoafirmação sadia da gente também no mundo. Sim. Agora, humildade é uma postura que a gente não pode misturar com religião, com doutrina, é do próprio ser, é o sentido de gratidão pelo universo. Nós não somos maiores, o dono de tudo é o todo, não é a gente, e é ele que dá a chance para a gente estar por aqui. Então, só quero falar uma coisa, o Dr. Bach dos Florais, que morreu em 1936, ele curava as pessoas com as flores, e tinha uma capacidade de diagnóstico que só do cara entrar, pela maneira de andar, ou pela expressão corporal, ele sabia o que tinha que dar de floral. E o tripé dele, por isso que eu falo, era justamente humildade, simplicidade e compaixão. E ele falava que não existe pecado. Existe somente o que vai contra a unidade pode ser considerado aquilo que os cristãos falam de pecado. Mas o pecado é ir contra a unidade. Segundo esse médico inglês que... E só lembrando, né, nós temos muitas culturas no planeta e o que é moral numa cultura pode não ter valor nenhum em outra. Então o que é pecado numa cultura pode não ser em outra. Então essa questão de pecado ela é relativa também. Exatamente. Eu acredito que o maior pecado que tem é a gente ignorar a nossa própria natureza. Daí os grandes sábios da Grécia, descobre a ti mesmo. Sócrates, descobre a ti mesmo. Essa é a base. Enquanto a gente não se autoconhecer, vai ficar tudo muito estranho, desequilibrado, nós vamos fazer besteira e aí karmicamente a gente vai se enroscando. Então vamos aproveitar que a gente está com a informação espiritual tão clara na nossa frente, em nenhuma outra vida a gente teve tanta chance assim aberta, e vamos aproveitar para crescer. E crescer não é virar anjo ou santo, isso é impossível para nós no momento, mas é ser a gente mesmo melhor todo dia um pouquinho, ao longo de uma vida inteira dá para melhorar muito. Ok? Bom, obrigado aí, Jefferson, pela gravação. Sérgio, eu que agradeço. Uma vez aí aqui a gente... Eu que agradeço ao meu amigo irmão Wagner. Que Deus o mantenha muitos anos com a gente.